Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor, Deus abençoe. Estou aqui novamente, conforme o propósito que eu coloquei no meu coração, de sempre ter uma palavra espiritual, uma palavra abençoada para a vida dos irmãos que se determinarem, né, a estar ouvindo, a estar buscando palavras para ajudar vocês, tá bom? Uma palavra curta para abençoar o coração de vocês. No Salmo 23, no versículo 5, o Senhor fala assim, ó: Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Deus coloca isso no meu coração, e Ele colocou agora há pouco isso muito forte no meu coração, sobre Deus preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Mas inimigo é uma coisa que a gente não quer perto. Inimigo é uma coisa que a gente não quer perto. Então, do que Deus está tratando? Do que o Senhor está tratando? Ao meu coração, o Senhor quer deixar uma mensagem no seu coração. Ele não quer o teu inimigo longe. Não, não. Ele quer o teu inimigo te observando. Observando por quê? Porque quando Deus fala, vou preparar uma mesa, mesa é local de união, mesa é local de comunhão, mesa representa relacionamento. Então, o fato de você estar na mesa, aguardando essa apresentação de Deus, na presença daqueles que vão sentar ao seu derredor, da presença daqueles que vão estar à mesa, e Deus classifica aqui como inimigos, é porque eles contemplarão a tua bênção, eles contemplarão a tua vitória. E Deus não pode contradizer os princípios pelos quais Ele mesmo construiu o mundo espiritual. Lá no livro de Lucas, capítulo 6, Ele diz para a gente orar pelos nossos inimigos. Então, não é inimigo. O inimigo nosso é o diabo. O inimigo nosso é o maligno. Pastor, mas e as pessoas? As pessoas são seres humanos, que por causa de uma fragilidade moral, por causa de uma falha de caráter, por não ter um caráter sólido, forte, elas são suscetíveis a serem manobradas. Então por que os seres humanos fazem fofoca, por exemplo, contra outros seres humanos? Porque elas são suscetíveis a ter um caráter fraco. E quem tem um caráter fraco se submete a essa manipulação do diabo. Então eles fazem fofoca, porque há uma deturpação do seu interior, do seu caráter interior. Então são pessoas frágeis, são pessoas dignas de misericórdia, são pessoas dignas de piedade, são pessoas dignas da nossa oração. Por isso Deus pede, ore pelos seus inimigos. Por isso você vai encontrar Jesus em teu ministério com um caráter sólido, com um caráter rígido, firme nos fundamentos de Deus, tomando bufetão e não devolvendo, sofrendo calúnias e não replicando. Por quê? Porque essas pessoas, na presença de Jesus, ofendendo Jesus, Jesus não olhava para eles com ódio, Jesus olhava para eles com fragilidade. Porque eles têm um caráter falho, um caráter fraco. E o que é as Escrituras? O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro de ensinamentos para fortalecer o nosso caráter espiritual. O nosso caráter como cidadão do reino de Deus aqui nessa terra. Então a nossa cidadania, ela tem que representar um caráter sólido. Então a gente não se envolve em desonestidade, a gente não se envolve em mentira, a gente não se envolve em situações que denigrem ou difamam pessoas, a gente não absorve ódio, não absorve raiva. Por quê? Porque a neutralidade dos ensinamentos de Cristo, dos conselhos da palavra de Deus, fortalece o nosso comprometimento moral com Cristo. E o nosso caráter fica forte. Então nada do que a pessoa fizer vai me envenenar. Nada do que a pessoa agir vai me envenenar. Por quê? Porque Deus está em mim.
O caráter de Deus está em mim, ele foi colocado em mim. Através do que, pastor? Através da palavra. Através dos ensinamentos. Através do aconselhamento. Por isso a Bíblia foi feita para ensinar. A Bíblia foi feita para repreender. A Bíblia foi feita para exortar. E quem não gosta de desenvolver ou se submeter ou se sujeitar a isso, não vai vencer o diabo. Está lá em Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus. Quem que é Deus? A palavra. E o diabo fugirá de vós. Quem é o diabo? É a personificação do mal agindo na mente das pessoas. O diabo vai usar situações e pessoas para agredir pessoas. E quem que ele vai usar? Alguém que tem um caráter forte? Não vai. Ele vai usar as pessoas que têm um caráter fraco, um caráter falho. Então são pessoas fragilizadas moralmente. Elas se deixam levar, infelizmente. E o que Deus quer? Que a gente carregue raiva, ódio? Não. Deus quer que a gente fortaleça o nosso caráter nele. Por isso que você vai encontrar a Bíblia com muitos versículos, como por exemplo, no Salmo 37. Deleita no Senhor, descansa no Senhor, Ele vai nutrir a tua fé, tua justiça virá como o sol ao meio-dia. Né? Não se indignes com as atitudes das más pessoas. Por quê? Porque elas são manipuladas por uma perturbação espiritual, porque elas têm um caráter defeituoso. Então são de fácil manipulação. Então o diabo manipula as pessoas por quê? Porque tem uma fragilidade moral a respeito de atitudes promíscuas. As pessoas têm uma fragilidade moral a respeito de honestidade. As pessoas têm uma fragilidade moral a respeito de lealdade, de fidelidade, de gratidão. Então essas pessoas, elas serão usadas para gerar sentimento em outras pessoas. E a única maneira delas escaparem dessa situação é elas fortalecendo o caráter delas. E o que elas precisam, pastor? Orar muito? Não. Jejuar muito? Não. Nada disso funciona se o caráter não é forte. Elas precisam ler a palavra, elas precisam cultuar, elas precisam ir à igreja, elas precisam se disciplinar, elas precisam permitir serem ensinadas, serem exortadas, serem construídas. Aí a oração vai ter efeito. Aí o jejum vai ter efeito. Mas sem caráter forte, sem ter o alimento que me produz resistência contra as artimanhas de Satanás, usando pessoas para me reprovar diante de Deus, para me tirar as minhas bênçãos, as minhas vitórias. Não. Então, quando Deus fala, vou preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, na verdade não é inimigo. São pessoas que vão contemplar a glória de Deus. E através do que Deus vai fazer na tua vida, há grande possibilidade dessas pessoas se converterem e se arrependerem do que fizeram. E o Satanás que está por trás delas, usando essa deficiência de comportamento delas, elas vão se converter e ele vai ter que ir embora. Então quem vai perder é eles. Quem vai perder é ele. Então, por isso que Deus, quando quer que a gente vá para a cruz, é porque ele vai dar essa vitória para a gente. Entende? Então, assim, vai ter muita mesa que Deus não vai permitir você sentar. Por quê, pastor? Porque ele vai te dar vitória antes de você sentar nela. Entende? Então não é desprezo, não é rejeição, é proteção. É proteção de Deus. Então Davi, ele era quem? Um filho desprezível. Quem era Davi? Um motivo de chacota dos irmãos. Quem era Davi? Um cara que sofreu muito deboche. Ele era alguém que estava num mundo onde não deveria existir. Então os irmãos perseguiam, família perseguia. E o que Samuel fala? Samuel fala, olha, ninguém vai sentar nesta mesa enquanto, está em 1 Samuel capítulo 11, capítulo 16, versículo 11. Então ele diz assim, então ninguém vai sentar nessa mesa enquanto Davi não chegar. Foi quando ele mandou chamar, quando ele pediu para Jessé trazer Davi para ele ungir Davi a rei de Israel. Foi isso que o Espírito Santo revelou no coração de Samuel. Samuel, que ninguém sente na mesa enquanto Davi não chegar. Por quê? Porque tem mesa que Deus não vai permitir você sentar enquanto não for para te honrar. Entende, não?
Então tem lugares que Deus vai evitar, tem situações que Deus vai evitar, tem situações que Deus vai afastar de você. E na verdade não são perdas, não são prejuízos, são momentos em que Deus está preparando a mesa, onde todos vão sentar ao derredor e vão contemplar a tua vitória. Quem são essas pessoas? Os seus oponentes, os seus opositores. São os seus irmãos em Cristo, que por causa de uma fragilidade moral e de caráter, infelizmente, são manipuláveis. São pessoas que se deixam levar pelos encantamentos de Satanás, pelos feitiços de Satanás, pelos pensamentos, conforme está escrito em toda a Bíblia. Está lá em 1 Pedro 5, né? A partir do versículo, se não me engano, 6, 7 e 8, né? Onde Deus fala, sejai-vos sensatos, pois o diabo está ao derredor. Né? Apocalipse 2:10, lá diz, se faz necessário que alguns de vocês sejam colocados em prisões espirituais. Então, como é que o diabo aprisiona uma pessoa? Ele joga na cadeia? Não, ele aprisiona com pensamentos. Né? Ele aprisionou Moisés quando bateu na rocha com um pensamento de raiva. Ele aprisionou Noemi quando ele colocou um pensamento nela para fazer o que Deus não queria. Isso custou caro. Você entende? Ele aprisionou Davi com o recenseamento. Ele jogou um pensamento, fortificou aquela tensão espiritual, e Davi, aguçado pela vaidade, se deixou levar. Então o diabo ele nunca ataca em pensamentos áreas da sua mente, áreas da sua vida, que o seu caráter não seja fraco. Então a Bíblia, ela faz o quê? Ela fortalece o nosso caráter. Eu vejo muitas pessoas fazendo campanha, jejuando, orando e reclamando. Não funciona. Não funciona. Pastor, eu estou fazendo isso e não funciona. Mas por que não funciona? Porque a oração não é uma virtude? Claro que é uma das maiores ferramentas do mundo espiritual. Está em 2 Coríntios 10, a partir do versículo 5. O jejum. Jejum é uma das maiores ferramentas para bloqueio do mundo espiritual, para remover barreiras espirituais, né? Leitura da palavra, né? Então, todas essas coisas são positivas, mas não dão certo. E por que não dão certo? Porque a gente precisa deixar de ser infantil, né? A palavra de Deus diz assim, que em 2 Timóteo, no capítulo 2, que eu não posso me apresentar a Deus com um caráter fraco, tendo algo em mim que constrange-me na presença de Deus. Quer dizer, o que ele quis dizer? Não adianta se apresentar em mim com raiva de irmão, bagunçado com a vida. Não adianta, você não vai ser ouvido. Entende? Deus precisa perceber que você é filho. Isso está em Hebreus 12, não. Está em Hebreus 12, 11. Ele diz que todos os filhos dele que não estão debaixo das suas orientações não são filhos, são bastardos. Então não adianta a pessoa falar, eu sou de Jesus, eu sou de... Não é assim, as coisas não funcionam assim. Né? É uma questão de cidadania. E cidadania está ligada à crença. O que eu sou, o que eu represento, meus olhos, minha boca, meus ouvidos, o meu ser, o meu mundo, o meu universo, né? Precisa representar essa cidadania do reino de céu. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Ele deixa claro, agora vós não sois mais humanos, agora são cidadãos celestiais. Né? Colossenses 3 também fala isso. Né? Agora que você morreu com Cristo, ressuscitou com Ele, né? Deixa as coisas no passado. Né? Pensai somente nas coisas que são do alto. Né? Efésios 4,17 fala também sobre isso. Né? Não se comportai como um gentio, né? Que fica com a sua mente nas coisas evasivas, sem sentido, né? Vaidosas, enfim, perturbadoras, né? Que perderam toda a sensibilidade, né? Por sua depravação espiritual. Quer dizer, é uma ausência de crença, é uma ausência de caráter espiritual. Então, nada vai funcionar mesmo se nós não fortalecemos o nosso caráter espiritual. Então, quando Deus fala em Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, ele significa, se submeta a fortificar o seu caráter cristão, para poder fazer resistência aos embates, às tentações, às provocações que Satanás se utiliza contra a nossa vida. E se nós tivermos um caráter forte,
teremos autoridade para repreendê-lo. Entende? E ele vai embora. Ele diz, eu não vou aguentar a resistência e eu vou fugir. Fugir mesmo. Vou pegar o que é meu e vou embora. Porque contra esse crente, eu não tenho força contra ele. Porque ele tem um caráter sólido em Deus. E isso leva o quê? Leva as pessoas a crescer, a prosperar, a desenvolver. Você está entendendo? Então, assim, precisa ter essa evolução, né? Então, o que Deus mandou eu colocar no seu coração aqui à tarde de hoje é, Deus está dizendo, na presença dos inimigos, o Senhor vai preparar uma mesa e vai te honrar. E não faltará óleo na sua cabeça. Ele fará transbordar o seu cálice. Então, para Deus transbordar o seu cálice, para Deus fazer com que na presença daqueles que estão sentados ao redor da mesa e vão contemplar a tua vitória, não falta óleo sobre a tua cabeça, se faz necessário que você tenha realmente uma resistência muito grande, uma força muito grande e um comprometimento moral com o seu caráter em Deus sólido, para não reagir aos desvaneios de Satanás, para não reagir aos ataques, aos aborrecimentos que ele causa, né? Aí sim, mediante esse fortalecimento, que é essa sua decisão em fortalecer seu caráter, você vai colocar o joelho no chão e com certeza vai se cumprir aquela profecia maravilhosa, onde a palavra de Deus faz uma declaração pública em Hebreus, no capítulo 10, de que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você com certeza vai ver a sua oração sendo respondida e a intervenção de Deus sobre a tua vida, porque Satanás, ele tem pavor de cristãos que têm um caráter sólido com Deus, como foi com Daniel, né? Quando o rei mandou chamar todo mundo para colocar no palácio. Daniel não foi. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi ameaçado de jogar na fornalha, né? Se não se prostrasse, eles resistiram. E Satanás foi embora, porque não pôde lutar contra eles, né? Então, é isso. Você precisa entender que em nome de Jesus, Deus tem uma mesa preparada para você. E Ele vai colocar nesta mesa aqueles que vão contemplar a tua vitória. E é nesta mesa que vão sentar, no sentido espiritual, aqueles que vão contemplar que não conseguiram te vencer, que não conseguiram parar a tua vida, que não conseguiram derrubar a tua história, porque você estava na mesa do Senhor, você estava na comunhão do Senhor, você estava na sujeição do Senhor, e isso de uma forma digna de alguém que se submeteu à vontade de Deus, né? Como está em Hebreus 10:36, né? Vocês precisam aprender a perseverar, pois depois de passar pela vontade de Deus, então receberão aquilo que Deus prometeu. Está em Romanos 8:18 também. Todo o sofrimento que passamos no presente momento não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada. Então eu libero essa palavra na tua vida. Tenha uma mesa sim. Tenha uma mesa sim. Amém? E você não vai sentar nela enquanto não chegar a hora. Então essa mesa está sendo preparada. Essa mesa, a palavra de Deus está dizendo no Salmo 23 que ela está sendo preparada. Entende? Pastor, mas quando ela vai vir? Quando você for aprovado. Ela pode levar um ano, ela pode levar um mês. Quando você for preparado. Pastor, e o que eu faço para estar preparado? Seu coração, filho. Seu coração. Eu não estou aqui sendo leviano, tá? Eu também passei por muitos processos para chegar ao entendimento das Escrituras, para que eu pudesse hoje ter um equilíbrio, um entendimento. Então não é fácil, mas o seu coração tem que se libertar. Tem que se libertar do ódio, da raiva, da mágoa. Você tem que parar de achar que o Evangelho é uma coisa comum, que você pode viver do jeito que você quer e Deus tem que engolir essa situação e fazer. Ele não vai fazer. Ah, Deus entende, sabe, pastor, que é difícil para mim perdoar aquela pessoa, é difícil para mim entender o que está, sabe, Deus me entende, Ele não entende coisa nenhuma. Ele não trabalha em filhos que carregam os mesmos sentimentos que
que Satanás carrega. Satanás carrega esse sentimento. Sentimento de ódio, de raiva, de vingança, de ganância, de avareza, de promiscuidade, de coisa leviana. Então, está lá em 1 João capítulo 3. Quem carrega esse tipo de sentimento não é filho de Deus. Acabou, você está sendo reprovado. Então não se deixa levar. Eu vim trazer essa mensagem para você. Põe no teu coração o que eu vou te dizer. Amém? Enquanto não chegar a hora, Deus não vai deixar você sentar nessa mesa. Sabe por quê? Porque Ele não vai deixar você contaminar o plano que Ele tem na tua vida. Ele não vai deixar. Ele só vai permitir, na hora certa, a revelação. E o nome de Deus será glorificado. Então, põe no teu coração o que o Espírito Santo mandou te dizer, em nome de Jesus Cristo. Há coisas que Deus vai privar você de alcançar, vai privar você de receber, vai privar você de ver por um momento. Mas não é por rejeição, não é por desprezo de Deus, como muitos fazem. Está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 14 e 15. Lê lá para você ver. Hostilizando a Deus. Não! Deus, Ele não vai permitir você sentar em algumas mesas porque não é um momento. Então Ele não está te desprezando. Ele está te protegendo. Ele está preparando o ambiente para sentar você na mesa e aí mandar chamar aqueles que acreditavam que iriam te derrubar ou que iriam atrapalhar o plano de Deus na tua vida. E durante o processo da preparação desta mesa, você vai fazer o que Davi fez quando tocava a arca no monte. Você vai estar orando por essas pessoas, porque você sabe que o diabo está manipulando essas pessoas, porque elas infelizmente têm um caráter fraco. E quem tem um caráter cristão fraco é uma ferramenta fácil na mão do diabo. Por isso que você vai ver na presença do povo de Deus muita fofoca, muita sujeira, muita bagunça, muito desrespeito, muita desobediência, muita rebelião, muito motim, muita perseguição, muito grupinho. Você sempre vai encontrar isso no meio do povo de Deus, porque a conversão ela está sendo muito mal compreendida nos últimos anos. E ela está tão frágil que pecado se tornou comum. Então fazer essas coisas para os irmãos e agir assim, o temor se perdeu. Então não tem temor. Toca no pastor, toca na igreja, toca no irmão, aí junta aqui, prejudica a irmã, aí compra uma coisa que não paga do irmão, aí sacaneia o outro irmão, e aquela coisa é comum. Aquilo que é no mundo veio para dentro da igreja e se tornou comum. E as autoridades, elas infelizmente não podem falar, porque elas são perseguidas também. Então, qualquer coisa que tente moralizar a fé, moralizar a presença de Deus, ela é motivo de repúdio e de desprezo pelas pessoas, por causa dessa fragilidade que está a igreja. Enquanto as pessoas não crescerem moralmente com Deus, enquanto as pessoas, não estou falando de ser santarrão, tá? Eu estou falando de um crescimento inteligente, um crescimento de um caráter inteligente. Qual é a base do crescimento do caráter inteligente, de um caráter forte com Deus? É simples. Primeiro, o amor. Aprender a amar quem tem o caráter fraco. A segunda coisa que é importante é a obediência. Obedecer, se submeter às autoridades da casa do Senhor. Né? Quem não se submete à autoridade, que reino que é essa pessoa? O espírito de Satanás que manipula essa pessoa. Todo desobediente tem um demônio por trás dele. Todo desobediente que não tem igreja, não tem pastor, se levanta, não se submete, não aceita servir, não aceita dar honra à igreja, tem uma perturbação espiritual atrás deles. E eles não entendem, eles vão se levantar, vão tentar se defender, entendeu? Vão arrumar desculpas e dizer que isso, e falar mal da igreja. É o que eles fazem, infelizmente. Porque eles têm uma fragilidade e por isso é fácil o inimigo manipular os pensamentos deles e contrariar a obediência a Deus.
e aos princípios da casa do Senhor. Entendeu? Então, obediência. E o segundo, gratidão. E o terceiro, perdão, gratidão. Sabe, a gratidão é uma das maiores virtudes espirituais. Entendeu? Pessoas não gratas não respeitam ninguém. Pessoas não gratas não têm afinidade, não têm lealdade com nada. Tá? Entendeu? Gratidão é uma virtude de essência. Está intrínseca à personalidade do Espírito Santo, do cristianismo. Entendeu ou não? Gratidão. Honra. Gratidão gera honra. Gratidão gera lealdade. Gratidão gera persistência, perseverança nos propósitos, nas convicções espirituais. Né? Sou de uma igreja, estou numa igreja, até no próprio propósito da promessa. Pessoas sem gratidão não conseguem permanecer na promessa, abandonam as promessas. Entendeu? Porque a gratidão é uma firmeza. É uma firmeza de alguém que está sujeito a algo maior do que ele. E nada vai mover ele de sair dessa visão. Entendeu? Quem não é grato, irmão, pode ter certeza, é facinho de Satanás arrastar, de Satanás levar, porque não existe, não existe. Não tem firmeza com lealdade de amizade, não tem firmeza com lealdade à fidelidade à igreja, à honra ao pastor, não tem firmeza com lealdade a ministério, não tem nada. Amém? Então, em nome de Jesus, eu vim aqui, deixa eu colocar um negocinho aqui, agora sim. Em nome de Jesus, eu peço a Deus que esta palavra penetre no seu coração. E qual é a profecia que papai mandou liberar na tua vida? Né? Fortaleça a tua vida espiritual. Põe uma coisa no teu coração. Salmo 23, versículo 5. Deus tem uma mesa preparada para você, na presença dos seus inimigos. Seus inimigos sentarão ao derredor da sua mesa e se tornarão seus amigos. Porque o que Deus vai fazer na tua vida vai libertar eles dessa perturbação, dessa prisão que eles estão vivendo. E eles vão se arrepender do pecado que eles cometem. Então, seja você a cura de muitos, aguardando a sua exaltação. Amém? Põe no teu coração. O Senhor mandou amar os nossos inimigos, porque eles não passam de seres humanos, ainda que batizados, ainda que dentro da igreja, seres humanos que ainda moralmente não estão bem estruturados, não têm um caráter cristão sólido, e pela fragilidade do comportamento ainda mundano que tem, eles são acessíveis a serem manipulados por espíritos de perturbação, que usam essa fragilidade para fazer eles fazer o que eles fazem. Então, enquanto não fortalecer o caráter deles, dificilmente eles não vão dar trabalho. Dificilmente eles não vão fazer coisas tristes e que, com certeza, a única intenção de Satanás por trás disso é fazer com que muitos se percam, fazer com que muitos desistam e abandonem as promessas que Deus tem. Então, a partir de hoje, põe no teu coração. Tem mesa de bênção, que Deus não vai permitir você sentar enquanto não chegar a hora. E não é porque Deus esqueceu ou porque Deus está te rejeitando. Amém? É porque o Espírito Santo está te protegendo para você sentar na hora certa e ver a glória de Deus na sua vida. Um abraço, fica com Deus, fortalece a tua vida espiritual e acredita nessa palavra. A mesa já está pronta. Não vai faltar óleo para a vitória sua. Enquanto essa mesa não chega, fortalece o seu coração cristão e aprenda a perdoar as pessoas, porque quem está por trás delas e manipulando elas, infelizmente, é o adversário. E que você que vai ouvir isso aqui, se porventura enxergar que você está sendo manipulado a ter raiva, a ter ódio, a perseguir, a se envolver com situações, a sentar na mesa de situações que perseguem pessoas, que ofendem igrejas, que você fortaleça o seu caráter e se afaste disso e comece a viver uma vida de verdade com Deus, tá bom? Que a paz do Senhor esteja com você. Essa aqui é mais uma mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Toda vez que Deus colocar algo, eu vou colocar um vídeo para abençoar a vida de vocês. Quem ouvir e possuir essa mensagem no coração,
esta palavra. Por isso, toda vez eu vou abrir a Bíblia. Está aqui ela aqui, ó. Toda vez eu vou abrir as Escrituras para fazer essa ministração. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre quando ela é falada. E ela vai se cumprir na vida daqueles que acreditam. Tá bom? Deixa tranquilo. Deus está preparando tudo. Não vai cair. Você não vai se machucar. O Espírito Santo vai honrar você. Creia nessa palavra. É questão rápida. Aprenda a ser sábio. Tá bom? Ore pelas pessoas que te prejudicam. Isso fortalece muito o milagre de Deus na sua vida. Deus te abençoe.